para um assunto. Eu acho que é uma das principais reportagens que nós vamos trazer hoje aqui. Que mexe comigo, mexe com a doutora Márcia, mexe com você que é adulto, mexe com você, mexe com a doutora Alessandra, mexe com os filhos, né? É todo mundo. Muito se fala do tempo que os nossos filhos, netos, né, passam na frente das telas do celular, da televisão, enfim, telas. Agora, você já parou para pensar quanto tempo você também perde com isso? Que a gente vê o outro, né? A gente vê o filho, a gente vê o neto. Mas você já parou para pensar, já deu uma olhada lá no seu celular? Quantas horas você passa por dia no celular? Na semana? O estrago que a vida paralela nas redes sociais pode causar nas coisas mais simples e intuitivas da nossa rotina, como escrita, a fala e as relações pessoais, podem ser afetadas por causa disso. E isso, inclusive, tem um nome, é uma doença. Sabe como é que chama? Sabe como é que chama, doutora Márcia? Como? Demência digital. Tá? Demência digital. Isso é um mal que prejudica a nossa capacidade de se expressar em público, aumenta a ansiedade e dá aquela sensação de que estamos alheios ao que está acontecendo ao nosso redor. Então, se você passa muito tempo na frente das telas e se identificou com algum desses sintomas, o que eu falei aqui, presta bastante atenção nessa reportagem que a gente vai colocar no ar agora, porque, inclusive, nós vamos trazer aqui uma especialista para falar sobre isso daqui a pouquinho também, que é uma neuropsicóloga. E isso é mais do que uma reportagem. Isso é um serviço, isso é uma orientação, é uma dica de saúde para você. Giana trabalha em casa, na própria empresa de marketing digital. Inevitavelmente, passa o dia inteiro na frente das telas. Se não é no notebook, é no celular. Então, às vezes, se eu estou voltando da academia, por exemplo, eu já dou uma olhadinha no WhatsApp para ver se não tem alguma notificação, ou para ver se tem ou se saiu a postagem do cliente. Então, eu acho que realmente, talvez eu me obrigue mesmo a parar na hora do almoço e quando eu vou dormir. Para deixar de ser refém das notificações, desabilitou os avisos do celular. Mas o relógio inteligente continua piscando toda vez que chega a mensagem. Como praticamente só usa a comunicação escrita, a verbal atrofiou. Estava conversando aqui com o cliente, videoconferência, vai que vai. Nossa, textão no WhatsApp, enfim, também vai. Aí quando você está conversando com as pessoas, do nada fogem as palavras, né? Quando você está na cara a cara com a pessoa, tipo, fogem as palavras. Aí você fica, meu Deus do céu, o que aconteceu? Mas é isso, né? É a bitolação que a gente fica ali de só VC, só curtida, só não sei o quê. Então, realmente dá uma diminuída mesmo. Na frente da tela, o indivíduo está no seu mundo particular. Pelas redes sociais, vive experiências que outras pessoas viveram, tem opinião e comenta sobre tudo. Conversa com as pessoas. Mas quando precisa interagir com o mundo e as pessoas reais, fica impotente, não consegue se expressar e tem ansiedade ao estar em público. Se identificou? Então talvez você esteja com demência digital. As pessoas, elas aprenderam a se comunicar de uma forma muito diferente, muito virtual. Isso é muito automático, às vezes elas nem percebem que é uma comunicação muito daquele momento, daquele meio. E aí quando você vai para a conexão real, você às vezes não está preparado para aquilo. A gente percebe em contextos clínicos que pessoas que estão muito conectadas virtualmente começam a perder essa interação social, perdem coisas importantes para o ser humano. Empatia, eu não consigo resolver problemas, o clique é muito rápido. E aí, como que eu resolvo um problema na vida real? Eu perco a minha paciência, começo a me estressar muito, ficar muito ansiosa, fico refém das notificações. Então, isso certamente é um problema que precisa ser tratado. Você já teve ou tem algum desses sintomas ou conhece alguém que tem? Tenho amigos que sim, tem ansiedade e tal. E até eu mesma tenho um pouco, a gente acaba, né, sendo refém de celular, infelizmente. Ali nas redes sociais a gente se expressa porque você está sozinho, você está no teu mundinho ali, né? Mas e no mundo real? Você sente diferença? Sim, muita. Tenho muita dificuldade de falar em público. Quando você vai conversar assim pessoalmente, começa a gaguejar, dá um nervoso, né?
a gente perde o costume, né? Tudo que a gente perde o costume fica mais difícil mesmo. Eu acho que 70% dos meus amigos são assim. Gente meio assim, que dentro de casa, conversando ali na ligação é bem de boa, mas em público o cara é todo estranho, né? Não sabe conversar, sabe? Não sabe interagir com a pessoa. Uma outra característica de quem fica muito tempo no mundo virtual é deixar de perceber o que acontece em sua volta. Perceba que quando a gente fala de uma vida, por exemplo, pública, né, um influencer, uma pessoa que tem a vida exposta, muitas vezes o que acontece com a vida dela viraliza em segundos. Todo mundo tá sabendo, todo mundo tá falando, todo mundo está conversando sobre aquilo. E às vezes uma pessoa próxima da sua família, o seu vizinho, como você citou como exemplo, eu não sei o que tá acontecendo. Eu não me intero daquele assunto porque eu não me relaciono com essa pessoa. Por exemplo, a gente acha que a gente está se atualizando quando a gente está acessando, por exemplo, o Instagram, né? Então, é mentira, porque o algoritmo tá ali só te mostrando cada vez que você curte mais. Então, você se perde. Você chega na mesa do bar com os amigos ali, eles estão sabendo de algumas coisas que você olha e fala assim, não, mas gente, eu tava online, eu tava vendo as redes, eu tava não sei o quê. Mas você perde. E não pense que demência digital é coisa apenas da geração Z, que nasceu entre as décadas de 90 e 2010. Qualquer pessoa está sujeita a virar dependente das telas. O jeito é tentar, aos poucos, se distanciar delas. Então, se eu identifico que realmente é um problema, aí eu tenho que, com certeza, parar para refletir. Tá, eu tô trabalhando, sei lá, no computador. No meu momento de lazer, o que eu tô fazendo? Eu tô mexendo no celular? Eu tô jogando no computador? Eu tô no videogame? Eu tô assistindo uma coisa na Netflix, por exemplo? Não tô fazendo higiene do sono? Então, tudo isso é uma questão que a gente tem que se questionar. E, certamente, uma das coisas que a gente sempre recomenda nesses casos é que a pessoa se estimule a fazer coisas fora do online, fora do que está conectado. Então, de repente, ler um livro, ouvir uma música, são coisas que são culturais e que estão sendo perdidas ao longo do tempo por conta disso, né? Daisy foi mais radical. Se isolou em uma montanha por 2 semanas, sem nenhuma tecnologia. É um ritual ancestral que eu participo já desde 2020, que chama Busca da Visão, que é você se retirar, ir para uma montanha e ficar em jejum de água, alimento e palavra. Então, nesse ritual você fica isolado, você leva uma lona, 2 cobertores, a roupa do corpo e fica lá. Sem internet, ela aproveitou para fazer outras conexões. É uma experiência profunda de conexão com a natureza da vida, assim, sabe? Com a nossa própria natureza. Eu monto a minha lona, assim, alta, para eu poder ficar olhando a floresta, né? Quando eu estou dormindo, no meio da noite, acordo, fico deitada e olho. Então, sinto o vento, sinto o vento molhado quando chove, porque conforme vem o vento, entra ali um pouco d'água. Aí interage com as formigas, com as aranhas, com as vespas, com os sapos, com os beija-flores, com os pássaros, com as borboletas, com o som do rio. Este foi o 4º detox tecnológico da Daisy, que se sente privilegiada por conseguir o que poucos conseguem, se afastar do celular. É uma experiência mesmo, assim, de você dar um reset, é o reiniciar, né? Igual a gente reinicia o computador, é um reiniciar o nosso sistema para a gente poder voltar para a Matrix, como a gente chama, né? Para esse mundo conectado, para esses afazeres, para essa rotina capitalista que a gente vive, de uma maneira mais inteira, mais presente, com uma consciência mais ampliada, assim. Daisy, eu consigo pensar nisso uns 2 dias, mas uma semana, 2, aí realmente já é um pouco mais complicado. Mas é bom, se funciona, tá aí excelente. Se funciona para a Daisy, para muita gente, é um caminho realmente para você fazer um detox, né, da sua vida, né, fazer um detox das redes sociais, enfim, do mundo da internet, esse mundo digital. Bom, eu recebo aqui agora a nossa entrevistada, que é a Nohane Miller, ela que é mestre em neuropsicologia, né? E a Nohane vai ajudar a gente a entender um pouco mais dessa situação. Se tiver alguma pergunta, manda rapidinho para mim no 999261598, para dar tempo de eu perguntar para ela. Ô Nohane, qual é o momento da vida que a gente entende que está precisando de ajuda e que fala, não, eu estou me tornando um demente digital? Acho que cada pessoa vai conseguir fazer essa medida, né? Depende do contexto, depende do modo de vida, depende do interesse, do tipo de uso das redes. Então, é uma coisa muito pessoal.
Então, se eu trabalho o dia inteiro com a rede social, chego em casa e estou de novo na rede social, parece que eu estou perdendo outras experiências de vida em detrimento desse tempo digital. Então, acho que quando se torna-se exacerbado, é importante cada pessoa poder fazer essa medida. E também ter o feedback das pessoas ao redor, né? Então, se tem o pai ali falando, filho, você está muito nas redes sociais, você está muito no teu celular, vamos poder estar com a gente também em família. Aí são os momentos que a gente tem que parar para se analisar. Então, isso depende um pouquinho de vários fatores, mas a gente não pode dizer que não está o tempo inteiro tendo que usar esses meios digitais para trabalho, lazer, etc. A gente talvez não possa ser tão radical de passar uma semana numa mata, mas a gente tem alguma coisa que a gente possa fazer até no nosso dia a dia e tal, para tentar escapar um pouquinho, para tentar se curar. E você está me falando que o termo demência pode ser usado, pode ter um outro nome também, que é menos chocante um pouquinho. Esse termo é um termo que choca um pouquinho, né? Porque a gente já pensa lá no processo de degeneração cognitiva, enfim. Esse foi um termo cunhado por um psicólogo, um psiquiatra, pesquisador chamado Manfred Spitzer, ele é alemão, e ele lançou um livro em 2018, né, que ele fala demência digital. Então, o que ele quer dizer com esse conceito? Ele fala sobre o uso excessivo das redes e o impacto cognitivo relacionado a eles. Claro que ele inicia esse diálogo, mas atualmente as pesquisadores assim, mais recentes, eles usam o termo transtorno do uso da internet. E aí o uso específico, seja game, compra compulsiva na internet. Dá uma amenizada na situação. Dá uma amenizada. Dá uma amenizada na situação, mas o problema é o mesmo, né? Sim. O problema é o mesmo. Então, basicamente, a gente está falando assim, quais são os impactos que são gerados a partir desse uso excessivo? Quais são? Então, a gente pode falar de um aspecto cognitivo, aspecto emocional, aspecto social e aspecto de saúde geral. Impactos cognitivos, atenção, concentração, memória. A gente não consegue ficar muito tempo numa mesma tarefa, isso é um problema. Raciocínio abstrato, raciocínio crítico, analítico, isso a gente precisa da troca, né? A gente precisa da estimulação constante para poder tá bom nesse aspecto. Pensamento acelerado, disfunções cognitivas, em especial controle inibitório, para a gente deixar de fazer uma coisa que tem um ganho imediato, em detrimento de algo que é a longo prazo, né, que a gente sabe que vai ter um impacto negativo lá na frente, a gente precisa inibir esse comportamento. Então, o uso excessivo, o vício, a pessoa está se inibindo pouco. Você sabe que às vezes eu já me peguei, eu tento dar uma policiada, já me peguei, por exemplo, assim, eu preciso mandar uma mensagem. Aí você vai mandar uma mensagem, vê se não acontece isso com você. Você vai mandar uma mensagem, mas daí você já... Mas daí você... Aí, exatamente, Burigo. 40 minutos depois você entra para mandar uma mensagem de trabalho, de qualquer outra coisa. Mas aí você vai no Instagram, aí você vê o Jasso tocando violão no Instagram, aí não sei o quê, aí você vê o outro... Se perdeu, né? Você passeia. 40 minutos depois, tem que mandar a mensagem. Foi-se o tempo. O Otávio Veiga está dizendo o seguinte, como é que faz jejum de água? Ele está comparando aqui a internet à água. A gente não precisa fazer, né, assim, essa coisa tão radical. Vai depender do nível do vício da pessoa. Se a pessoa está, de fato, com um vício muito extremo, esse tipo de detox ele pode ser interessante. Não precisa ser lá na montanha, fazendo, né, assim, um monte de coisa, mas só de você reduzir o seu uso já é interessante. Então, ter, assim, um pouco desse tempo limite de uso da internet, usar aplicativos que fazem essa contenção de uso, né? Assim, vou usar por meia hora as redes sociais, vou usar por tanto tempo. Isso já ajuda, né? A gente poder fazer práticas sociais, que a gente esteja em contato com outras pessoas, poder também fazer exercícios fora das redes, né? Exercícios de raciocínio, né? Coisas que estimulem o nosso pensar. Para a gente fechar aqui, Nohane, a pergunta que eu te faço é a seguinte, a demência digital, ela pode ser comparada, por exemplo, a um vício do álcool, das drogas, por exemplo? Ou do jogo, né? Assim, os tratamentos, os modelos teóricos de tratamento a esses vícios mais sérios, eles se utilizam de modelos como esses modelos de vícios, outros vícios, né? Então, no geral, considerar ali a propensão da pessoa, o que ela pode fazer, qual que é o contexto. Isso pode ser feito tanto, o tratamento pode ser feito em contexto de psicoterapia, em contexto de redução em casa mesmo, tentar fazer essa modulação dos usos e, de forma mais grave,
né, um acompanhamento mais de perto. Nós estamos precisando mesmo é olhar mais olho no olho, né? A gente Apertar mais a precisa. mão, né? Obrigado, Lohane. Abraçar mais, olhar no olho, abraçar mais. Obrigado pela sua presença aqui Ler no um nosso texto Balanço inteiro, Geral. né? Não ler só o que tem em cima. Exatamente, ler tudo, né? Com calma. Obrigado, viu? Imagina. Muito importante aqui as observações que você trouxe pra gente aqui no Obrigada. Balanço Geral. Obrigado, Lohane Miller, ela que é mestre em neuropsicologia, ajudando a gente a entender isso aí. Esse assunto importante, né? Agora